Altura de recebermos em estúdio António Mendonça, bastonário da Ordem dos Economistas. Agradeço a presença. Boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Que impacto direto estima para a economia na sequência deste conflito, para a economia portuguesa? Uma desaceleração, uma estagnação? O que é que podemos esperar? Em primeiro lugar, os impactos imediatos e diretos são visíveis na própria reportagem que acabámos de ver, mas mais importante do que esses impactos diretos e imediatos são os impactos indiretos em cadeia e os impactos que se vão prolongar no tempo também, porque isto vai ter consequências a médio prazo, vai ter consequências a longo prazo e outras consequências que nós, neste momento, ainda é difícil de prever. Claro, não é? Ainda é difícil até porque de prever, não sabemos porque, qual de a facto, duração do conflito. Não é? As coisas sucedem todos os dias, mas naturalmente que vai ter impactos diretos em termos, os preços dos combustíveis, como sabemos, estão ligados a toda uma cadeia de produção e, portanto, é natural não, é quase certo que vai ter impactos ao nível dos preços de outros bens de consumo, mas também bens de natureza industrial, exatamente, a alimentação, nos transportes em geral, não apenas em termos do consumo, vamos ver. E por outro lado também há aqui um aspecto que importa salientar, que é estas medidas de certa contenção, de certa mitigação dos impactos imediatos, também têm consequências indiretas, na medida em que significa uma reafetação de recursos que eventualmente podiam ser utilizadas para outras áreas, de recursos que podiam ser utilizados para outras áreas e que agora são canalizados para fazer face ao aumento do preço dos combustíveis. Mas podemos esperar, mediante todos estes aumentos que mencionou e que já estamos a sentir, que quer famílias, quer empresários acabem por tomar uma atitude mais preventiva em relação a investimentos que pensavam fazer e que eventualmente possam desistir de fazer, ou seja, arriscar menos, fruto desta incerteza? Inteiramente de acordo. Acho que pôs precisamente a tónica naquilo que irá acontecer e que terá consequências mais profundas e mais a longo prazo, que altera completamente o quadro e a estabilidade económica, portanto mudam completamente as referências e é natural que as pessoas se retraiam. Portanto, e isto é tão verdade em Portugal, mas é sobretudo no mundo. A economia portuguesa é uma economia aberta, muito dependente, enfim, do exterior, a todos os níveis, quer do ponto de vista das importações, quer do ponto de vista das suas exportações. E se houver um impacto grande no mundo, particularmente na Europa, com a zona com a qual nós temos mais relações económicas, nós somos afetados também indiretamente. Quer dizer, somos diretamente na nossa própria economia, mas também nas relações que a economia tem com o exterior. Claro. E, portanto, o quadro, enfim, é um quadro... Pode ser um quadro perigoso no sentido de não apenas ter impactos imediatos em termos da inflação, mas também em termos da recessão económica, não é? E pode provocar uma recessão económica, enfim, com perda de rendimentos, com desemprego, perda de rendimentos, que por sua vez gera efeitos cumulativos em cadeia que pode levar a uma situação económica grave, não apenas em Portugal, mas no mundo inteiro. Portanto, esta crise, apesar de ser uma crise, vamos lá, aparentemente localizada, Sim. ela é localizada numa zona que é sensível do ponto de vista da circulação dos combustíveis, do petróleo, o abastecimento a outros países. E, portanto, isso tem consequências, podem ser dramáticas. Aliás, nós temos exemplo, se olharmos a primeira grande crise do petróleo, que foi nos anos 70, no início, também foi uma crise que gerou um aumento brutal. E, curiosamente, também de uma crise que tem epicentro ali na zona, não é? Mas que foi uma crise que em 3 ou 4 meses faz disparar o preço do petróleo cerca de 4 vezes. Passou de $3,5 o barril para cerca de $12, 11 e qualquer coisa, $12. E teve um impacto brutal. Agora, nós temos que ver o seguinte também. É importante ver o que está a acontecer, não apenas numa lógica de acontecimento imediato, mas também em termos das transformações mais profundas que estão a ocorrer em termos da economia internacional. Portanto, isto também é a expressão de uma crise geoeconómica, de uma crise geopolítica, de uma crise de rearrumação de forças a nível da economia global e que esta intervenção, para além de uma intervenção de caráter político, é também uma intervenção de caráter económico. E estando os Estados Unidos também... vê, portanto, razões económicas. Faz razões económicas do fortes. lado norte-americano, sobretudo. Israel terá outros objetivos? Eu acho que pode haver aqui uma convergência de interesses
mas julgo que há aqui, talvez o mais profundo, são interesses de natureza económica e, designadamente, enfim, de posicionamento geoestratégico, geoeconómico, geopolítico dos Estados Unidos, em função da alteração de forças económicas que está a existir e, particularmente, a emergência da China, que está a afirmar-se como um rival, se assim se pode chamar, ou pelo menos é considerado como tal pelos Estados Unidos. E julgo que também aqui há muito de um posicionamento dos Estados Unidos relativamente à ameaça que a China pode representar, não é? Sobretudo a China, não é? Mais do que a Rússia neste momento, que eu penso que não tem... Para os Estados Unidos não oferece o... Até porque a Rússia aparentemente está a beneficiar um pouco deste conflito com a questão do petróleo. É evidente que aproveita a situação, não é? Portanto, também está metida numa situação... enfim, que é difícil de prever como é que vai sair e quais são as consequências, já está a ter consequências internas, mas também vai, e é natural que procure aproveitar a situação. Isto normalmente é o que se costuma dizer nestas situações, não é? Quando o inimigo ou os menos amigos se metem nestas aventuras, o melhor é deixá-los, porque podemos beneficiar das consequências destas iniciativas. Eu acho que há um pouco, isto é tão verdade para a Rússia, mas sobretudo é para a China, não é? Que está, enfim, numa posição deixar correr, porque no fundo se é prejudicado imediatamente, mas também há uma forma digamos, de se posicionar em termos internacionais. Só para concluirmos, em termos governamentais, de que forma é que deve o Executivo atuar para evitar também efeitos mais danosos para os portugueses, para a economia portuguesa, além do que já fez em relação aos combustíveis? Ou deve pelo menos ter um plano? Eu acho que tem que ter um plano. Eu acho que estas crises também podem ser aproveitadas para nós repensarmos um pouco o nosso posicionamento na economia e no mundo. E nós temos... Portugal é um país que, apesar de tudo, tem evoluído muito no campo da energia, da utilização das energias renováveis. Está num lugar particularmente importante do ponto de vista das rotas internacionais, particularmente rotas alternativas de abastecimento, por exemplo, do gás liquefeito. Portugal tem grandes capacidades para constituir digamos, uma reserva por exemplo, de gás aqui nas grutas de sal, que existe aqui perto de Lisboa, e pode ser digamos, um país e uma reserva para fornecimento da Europa. Portanto, acho que Portugal tem que aproveitar para reforçar, no fundo, as suas orientações em termos energéticos. Deve pensar em termos de futuro. Deve aproveitar para repensar da energia nuclear. O próprio Sines, o próprio Porto de Sines, como porto energético, não apenas de passagem, mas como porta de entrada de alternativas de fornecimento energético da Europa. E pode ter um papel também muito importante no sentido de levar ou contribuir para que a Europa também, neste momento, tenha maior preocupação e acelere todas as medidas de redução das dependências, particularmente no campo energético. Portanto, acho que Portugal pode ter, e devemos pensar isso estrategicamente, e o Governo, enfim, pode ter um papel importante neste sentido, de ver como é que a posição geoestratégica de Portugal, particularmente aqui, pode ajudar também a Europa a criar uma maior independência. Relacionamento com outras fontes, não é? Que poderão constituir o abastecimento energético. Como é que Portugal se pode posicionar? Portanto, é esta visão, não apenas responder. É evidente que é importante responder imediatamente à situação, mas devemos pensar, sobretudo, aproveitar a crise para nos posicionarmos a mais longo prazo e estrategicamente. António Mendonça, muito obrigada. Continuação de uma boa tarde. E até uma próxima oportunidade.